Tudo bem? Vocês estão bem? Alguns irmãos estão viajando hoje, outros estão no acampamento, mas Jesus está aqui, irmãos. Foi Ele quem garantiu que onde houvesse 2 ou 3, Ele estaria presente. E eu quero que você abra o seu coração nessa noite. Faça valer a pena a sua presença aqui, buscando esta palavra, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no livro do Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7, apenas a parte A do verso 8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O fim das coisas é melhor do que seu início. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Fecha os teus olhos. Senhor, na tua presença nós estamos. Jesus, para te louvar, te honrar, para nos entregar como um sacrifício vivo. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração nessa noite. Senhor, quanta coisa difícil, quantas impossíveis, que nos machuca, que nos enche de aflição, de angústia, de desespero, porque são impossíveis. Mas nós lançamos aos Teus pés, ó Jesus Cristo. Como aquela mulher que o que ela tinha de precioso, de muito íntimo, aquele vaso, ela quebrou aos teus pés, porque vaso de valor só serve para estar aos teus pés. E é diante de ti que nós derramamos a nossa vida nesta noite. Ninguém aqui sabe do todo da nossa história. Ninguém imagina o que vivemos, o que vivenciamos dentro. Sensações, fantasmas de alma, traumas que nos aprisionam, constrangimentos, medo, insegurança. Mas eu sei que tudo está nu e patente aos teus olhos. O Senhor sabe onde estamos, conhece o nosso endereço, sabe o nosso CPF, sabe o nosso nome. E é por isso que eu oro assim nesta noite, em nome de Jesus, pedindo a Ti, Espírito Santo, aplique esta palavra em cada coração. Senhor, no meu coração, na minha realidade, na realidade dos meus irmãos, das minhas irmãs, e onde ecoar esta palavra do Evangelho, que ela possa chegar trazendo esperança, que ela possa chegar trazendo alegria, o ânimo, a perseverança da continuidade. Senhor, fale conosco, conforme a Tua palavra. Espírito Santo, nos guia aqui pela vereda da justiça, por amor ao Teu nome. E no nome de Jesus, fale conosco. Amém. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O livro do Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Talvez o homem mais sábio daqueles dias, o homem mais rico daquele tempo, a quem Deus confiou sabedoria de cima, a quem Deus lhe deu riqueza como a nenhum outro. Salomão, quando jovem, inicia o reino, com 30 anos, e ele escreve então o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, na força, na pujança do amor, da paixão,
Salomão foi um homem que teve muitas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, mas ele foi capaz de amar uma só. E por esse amor, ele escreve Cântico dos Cânticos, nos dizendo que a intimidade de um casal é aprovada por Deus, sinalizando que a intimidade do homem e da mulher, quando unidos no matrimônio, é bênção do Senhor, é a expressão mais íntima da unidade coletiva, dois se tornando uma só carne. Já na meia-idade, ele escreve o livro dos Provérbios. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele foi capaz de concatenar todo o seu conhecimento, todo o seu olhar, toda a sua visão de mundo, a sua cosmovisão geopolítica, seja da natureza, seja dos astros, seja da criação, ou seja da inspiração vinda de Deus, ele conseguiu sintetizar no livro de Provérbios, que são ensinamentos práticos, objetivos para o dia a dia. E já no fim da sua vida, quando estava numa ribanceira caindo na existência, na moral, no caráter, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele ensina muita coisa, num tom de pessimismo, num tom de que nada nesse mundo mais faz sentido, num tom de que tudo é vaidade de vaidade e aflição de espírito, é como correr atrás do vento. É alguém que havia experimentado de tudo, feito de tudo, plantado de tudo, empreendido tudo, alguém que conheceu os reis, alguém que era conselheiro para os reis, alguém que sabia de estratégia de guerra, alguém que sabia fazer paz, alguém que sabia construir as pontes, alguém que sabia da orgânica, alguém que sabia da fauna, da flora. Ele sabe de tudo e percebeu que tudo não preencheu e ficou um nada dentro de si. E ele escreve essa pérola no capítulo 7 do Eclesiastes, no versículo 8. Ele está no fim da sua vida, concluindo que tudo é vaidade de vaidade, aflição de espírito e correr atrás do vento. Mas ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Hoje eu gostaria de falar com você, ao seu coração, sobre isso. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Todos nós aqui, e quem me ouve, todos estamos escrevendo as nossas histórias de vida, de modo que Deus... Eu não acredito naquela soberania determinista, absoluta, em que Deus trabalha com títeres ou com marionetes. Se Ele quer que você se machuque, Ele põe uma pedra no seu caminho para você tropeçar. Se Ele quer que você vire à esquerda, Ele vai virar o seu pescoço para a esquerda. Deus não faz isso. A soberania de Deus é real, ela é absoluta. Entretanto, Deus também respeita o livre-arbítrio, a autonomia de quem decidiu por Cristo, a autonomia de quem é salvo e possui o Espírito Santo como luz, como escolha, como decisão. Por isso foi que Jesus diz: aquele que quer, é quem quer. Aquele que quer, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e dia após dia me siga. Assim, de acordo com o Salmo 139, os nossos dias estão sendo escritos, mas também diz no livro do Apocalipse, que abriu-se os livros, e outros livros, ali estava o livro das obras, das escolhas, de modo que nós estamos escrevendo a nossa história, cada palavra que sai da nossa boca, cada gesto, cada passo e atitude, seja para o bem ou seja para o mal, está sendo escrito no livro que vai um dia contar a nossa história, e como toda boa biografia, a nossa também possui um enredo, possui começo, meio e fim. E nesse enredo de vida, existem muitas pessoas que começaram bem, mas infelizmente terminarão mal. Existem outras pessoas que começaram a existência, a percepção do mundo, da vida, começaram muito mal, mas vão terminar bem. Outras que começaram mal e vão terminar pior ainda. E outras que começaram bem e vão terminar melhor ainda. A Escritura Sagrada, o que é? Senão Deus tentando se revelar ao homem, Deus tentando se expressar à sua criatura, de uma forma de um povo, de princípios e de leis. E a Bíblia Sagrada está repleta de pessoas que começaram bem e terminaram muito mal. Pessoas que colocaram o pé direito, pessoas que foram escolhidas e levantados por Deus para cumprir um propósito, e começaram bem, estavam impulsionando, estavam com a motivação correta, estavam na intencionalidade do bem, mas acabaram muito mal. Eu não sei se você já ouviu falar da história do primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis. Primeiro rei de Israel. Não existia antes de ser rei homem mais humilde, homem mais livre de soberba, de vaidade como Saul em todo Israel. Quando ele começa
começa a reinar, ele ouve o profeta Samuel. Quando ele começa a reinar, ele ouve Deus, ele faz tudo para agradar ao Senhor. Entretanto, Saul tinha um zelo profundo pela presença e pelo nome do Senhor. Mas à medida que os dias começaram a passar, os desafios da vida, as questões das adversidades, as agruras da existência, começaram a vir sobre Saul, e Saul foi caindo, foi caindo de modo que o seu fim foi terrível. Acabou diante de uma pitonisa de Endor, acabou consultando uma cartomancia para saber se era de Deus ou se não era de Deus. Não teve mais ouvidos para ouvir, não teve mais boca para falar com Deus, nem tempo para esperar nos pés do Senhor. Você também já ouviu falar do grande rei que eu disse aqui, Salomão, que com toda a sua sabedoria não foi capaz de terminar bem. Ele nasceu de uma promessa que Deus havia feito ao seu amigo, ao rei Davi. Deus deu a Salomão aquilo que ele não deu a homem nenhum, uma sabedoria sapiente, edificante, que constrói, uma sabedoria límpida, que mostrava caminhos. Deu mais riqueza do que qualquer outro homem teve um dia. Entretanto, ele que fora dotado de uma sabedoria esplêndida, porém, no final da sua trajetória, ele apostatou da fé, terminou seus dias com as muitas mulheres, envolto nos ídolos. O seu fim foi pior do que o seu começo. Sua sabedoria foi transformada em loucura, e o seu fim cheio de tristeza. Eu não sei, eu acho que você gosta de ler a Bíblia, você que é crente, você que é cristão, já ouviu falar da história de Ananias e Safira. Nasce a igreja que Jesus havia gestado nos evangelhos. Em Atos capítulo 2, estão todos reunidos num só lugar, e de repente é visto línguas como que de fogo repartidos sobre a cabeça de todos eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em novas línguas que glorificavam ao Deus, em 14 dialetos daqueles que estavam na festa da Páscoa em Jerusalém. De repente, Ananias e Safira estavam no meio, orava com os discípulos, criam no Senhor, falavam em novas línguas. Entretanto, aqueles que haviam começado bem, aqueles que estavam na igreja firme, aqueles que estavam cheios, que estavam plenos do fervor, cheios da paixão pelo Senhor Jesus, deram uma brechinha, e Satanás, que não brinca com a gente, e Satanás, que é especialista em passar pé em crente, Satanás, que é especialista em entrar aonde ele acha um fio de cabelo, uma brecha, ele encheu o coração de Ananias e Safiras de mentira, e eles mentiram. Aqueles que haviam começado cheios de Deus caem mortos, reprovados pelo Senhor. A Bíblia também, temos pessoas que começaram mal e terminaram muito mal, mais mal ainda. Existem pessoas que eu conheço e que você conhece, em que a vida delas é uma constante linha de perversidade, de tristezas, fabricantes do ódio, da mentira, da inveja, do fracasso. Existe a história mitológica lá da Grécia Antiga, do rei chamado Midas, um homem a quem foi concedido o poder de transformar em ouro tudo aquilo que ele tocasse. Essas pessoas são como o rei Midas, só que ao contrário, tudo que elas tocam vira lixo, estraga, perde a graça, atrapalha. Elas têm o poder de transformar coisas boas em coisas ruins, elas têm a capacidade de transformar notícias boas em notícias ruins, o poder de disseminar intrigas, de desfazerem amizades, de praticarem a fofoca, de destruírem projetos e sonhos, e as deixam sempre solitárias e sozinhas. Você já ouviu falar do grande rei Acabe? O Acabe era da tribo, era do povo de Deus, capital da Samaria, do reino do norte. Ele casa-se com Jezabel e se torna inimigo de Deus. Pilatos, ele teve a chance de praticar a justiça da justiça. Jesus estava diante dele, sua esposa havia sonhado com aquele justo a noite toda, era para ele fazer justiça. Ele tinha a caneta na mão, ele tinha a autoridade de César na mão, tinha o selo no anel de autoridade, mas ele lavou as suas mãos e ficou mais mal do que antes. Herodes, o rei corrupto, aquele que mandou degolar João Batista, ele também foi de mal a pior, degringolando. Anás e Caifás, sumo sacerdote daqueles dias, armaram um esquema de corrupção com Roma. Eles não eram da linhagem de Levi, mas estavam como sacerdotes. Ora, como podia isso? Na verdade não podia, davam dinheiro a Roma para manter-se no cargo. E muitos outros. Existem pessoas que sua vida de conduta é uma linha reta, começam bem
e vão terminar melhor ainda. Eu espero estar falando com alguns aqui hoje. São pessoas que, apesar de passarem por grandes adversidades, conseguem se sobressair. Elas conseguem transformar qualquer momento ruim em algo bom. Elas conseguem pelo menos suportar o dano, sofrer o dano. São pessoas especialistas em virar o jogo da vida. Temos na Bíblia também exemplo dessas pessoas. Você já ouviu falar do profeta Samuel, que chegou menino, que chegou criança na casa de Eli o corrupto, que chegou na casa do sacerdote que dormia. Samuel chegou pequeno, mas ele tinha ouvido para ouvir a voz de Deus, e quem tem ouvido para ouvir a voz de Deus, com certeza vai se dar bem. Você já ouviu falar do profeta Daniel, que chegou na Babilônia como escravo, fazendo um cardápio de regime, não se contaminar com as especiarias do palácio do rei Nabucodonosor da Babilônia. Eu tenho o meu cardápio, eu sirvo ao Deus de Israel, Ele me determinou comer apenas isso, não vou me contaminar. Mas olha, você vai emagrecer, você ficará abatido, o rei vai mandar te bater, vai mandar te matar, te abater, não tem problema, eu prefiro ser fiel no pouco, porque eu sei no muito Ele me colocará. Eu sei de onde vim, eu vim de Jerusalém, do templo da glória do Senhor. Eu sei a lei de Deus, eu conheço o coração de Deus. Eu não vou me conformar com este mundo, nem me misturar com essa raça. Os dias de Daniel, ele estava governador de 43 províncias na Babilônia, tendo visões de futuro como ninguém outro. Neemias, ele ouve falar, Anani o conta, que aqueles que ficaram do povo de Deus lá em Jerusalém, o resto foi levado para a Babilônia, eles estavam em desprezo, estavam em vergonha, em derrota. Então Neemias começa a orar ao Senhor, começa a se incomodar, começa a buscar a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, porque nós precisamos de gente que na hora do caos faça alguma coisa, não aqueles que cruzam os braços e fiquem criticando. Nós precisamos de gente que tenha coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pode contar comigo, me leva de volta para Jerusalém. Você é copeiro, lá precisa de pedreiro, de mestre de obra, não tem problema. Eu acredito que Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita quem Ele escolhe. Neemias, volta para lá. 70 anos os muros caídos e as portas de Jerusalém, e em 52 dias, ele e a sua equipe levantam as muralhas de Jerusalém, se torna o governador daquele lugar. O que não dizer do Cornélio, o centurião romano, que tinha sua mente tomada pelo politeísmo, adorava o panteão greco-romano, ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Cobra, ao Deus Touro, ao Deus Bicho. E ele ouve falar de Jesus, e ele começa uma intimidade com Jesus que está faltando para nós aqui hoje. Ele começa a orar, 3 vezes ao dia. E numa bela tarde, Cornélio está orando na sua casa. Não era judeu, era romano, gentil, ímpio. Não era circuncidado, não era do povo de Abraão. Não podia entrar no templo para adorar, era ímpio. Não podia participar dos dogmas da lei, das festas de Israel. E ele está no seu quarto orando. De repente, alguém se apresenta diante dele, todo luminoso, e diz: Cornélio, as tuas orações são ouvidas diante de Deus, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Manda chamar Pedro, porque o que Deus começou nesse lugar, Ele vai terminar, Cornélio. Pessoas que começaram bem ficaram melhor. O que é o melhor? O que é o melhor? Escute. Melhor é o fim das coisas. Esta palavra melhor no hebraico do Velho Testamento é a mesma palavra para perfeito no Novo Testamento, telos. Perfeito. Melhor aponta para uma capacitação e uma potencialização daquilo que é bom e daquilo que é bem. Está muito acima do bem e do bom. Melhor supera todas as expectativas da normalidade. É uma elevação de qualidade, é uma superação das realidades atuais. O melhor será mais alto, será mais forte, será mais belo, será mais enérgico, será mais abundante, será mais real, será mais divino. Melhor aqui equivale ao perfeito ou o aperfeiçoado. É uma escala de evolução como a vontade de Deus. Diga, vontade de Deus. Paulo diz aos Romanos que a vontade de Deus é boa,
agradável e perfeita. Há uma escala de evolução que projeta para ele. Por isso, o fim será sempre melhor ou aperfeiçoado. Porque Deus está nos completando. Deus está nos aperfeiçoando. E Ele se utiliza de várias circunstâncias para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Irmão, você vai ficar melhor. Não porque você comprou, vendeu, ganhou, perdeu, não por você, mas porque Deus está trabalhando em você, porque aquele que começou no começo, a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O fim será melhor. Diga para alguém que está do seu lado, eu digo, o seu fim vai ser melhor do que o seu começo. Diga para ele, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em você. Deus é um obreiro e Ele está trabalhando na sua obra. É uma escala crescente em evolução. Lembra da revelação bíblica? Começa na criação. Jardim de infância, jardim do Éden. Play center da revelação. Não come o fruto. O problema não está no fruto, foi Deus quem criou. O fruto é significado, é sinônimo, é autonomia, é desobediência a Deus. Entendam isso. O Adão é como uma criança que vai no mercado, você não tem dinheiro para comprar, ele quer o fruto que não pode. Ele rola no corredor, suja a roupa, faz a mãe passar vergonha, a mãe vai pegar, a mãe tropeça, cai por cima dele. Ela tem uma vontade homicida naquele momento. A revelação começa a ser progressiva. Adão. Por isso que Paulo faz a projeção do primeiro homem e do segundo homem. Do primeiro Adão e do último Adão. A revelação é progressiva. A revelação, ela é intencional para chegar no perfeito. Deus sempre trabalha e opera na perspectiva do melhor, do aperfeiçoamento, do perfeito. Isso se deve pelo fato do pecado original ter estragado e destruído aquilo que era bom. O relacionamento com Deus, pois o que expressava a beleza do jardim, a maravilha do Éden, o que deixava aquele ambiente melhor, era a presença do próprio Deus passeando ali. Esta presença de Deus que nos melhora. Deixa eu te dar um exemplo. Quem está passando por prova, eu digo prova de Deus, Deus está mexendo em você. Por que Ele está fazendo isso? Para te aperfeiçoar. E por que Ele está fazendo isso? Porque gente ruim de natureza, como os filhos de Adão, a porta do sofrimento é um destaque. A porta da dor é necessário. Foi isso que ele disse para o apóstolo Paulo. Ele me enviou um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E eu já orei 3 vezes. E ele não tirou espinho na carne. Ele só me disse: a minha graça te basta. Perceba como Deus sempre trabalha para melhor. Nunca Deus vai tocar em alguém para pior. Por isso que eu não acredito nessas conversões pós-modernas, em que a pessoa vem para Jesus, participa da igreja e fica pior. Nunca se converteu. É um frequentador de igreja, é um repetidor de música, que levanta a mão, de pé, senta, se é o caminho, o endereço da igreja, mas o seu caráter não foi tocado. Só de Jesus agora, continua mentindo, não se converteu, tem que dobrar o joelho, cair do joelho e pedir misericórdia. É de Jesus, não paga as contas em dia, está no Serasa, não se converteu. Por isso que grande vai ser a surpresa naquele dia. Fabricante de fofoca, propagador de mentira, julgador da vida dos outros,
Você tem cheiro, parece, mas não é. Tens aparência de que vive, mas está morto. Não se converteu. Quem se converte nasce de novo. Tem o coração de Jesus. Tem a boca para abençoar as pessoas. Tem um comentário para edificar. Tem a mão para abraçar, para levantar caído. Tem coração chorando com os que choram. Tem misericórdia. Deus sempre trabalha para melhor. Adão traiu o reino. Foi-lhe entregue um reino. Governe, domine. Traiu o reino. Agora Deus vai fazer melhor. Deus tem o Abel, o justo, que é injustiçado, mas mantém-se fiel ao Senhor. A geração pré-diluviana, não, está ruim, preciso achar alguém melhor. Noé, vem cá, eu vou trabalhar em você vai ter um desafio, construir um novo mundo. Torre de Babel, que confusão, é a torre daqueles que são ególatras, que querem tomar o lugar de Deus. Sai vocês, eu chamo Abraão, que não me conhece, que não me viu, que não sabe para onde vai, mas ele vai porque ele me ama. Eli e seus filhos, ruim, põe o melhor, coloca Samuel. Saul não quis a presença de Deus, nunca buscou a arca da aliança, então põe outro melhor, coloca Davi. Até que a história se aperfeiçoa, chega no seu melhor, que Paulo, aos Gálatas capítulo 4, chama de na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus Cristo veio ao mundo. Quando Jesus vem ao mundo, Ele é o perfeito, é aquele que foi, é e sempre será melhor do que tudo e todos. Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, novamente a história voltou a ter um padrão de perfeição. Alguém que dê padrão para a história, nos ensinando que todas as histórias que estiverem debaixo do governo desse Cristo, sempre vão caminhar para melhor. Aonde está a sua história? Está debaixo da mão de quem? Se a sua história estiver debaixo das mãos de Jesus, ela está caminhando para o melhor. Não importa o momento que você vive hoje, o momento não caracteriza uma história, o momento é uma parte, a história é o todo, constituída de vários momentos. Se o seu momento for ruim, se for adverso, tenha paciência, pleiteie com o Senhor, persevere, porque Deus é especialista em mudar a sua história. O que é o fim? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O que é o fim? Quando você assiste um filme, aparece lá The End. É o fim, acabou o filme. Só que esse fim aqui não é o fim. E esse é o fim que não é o fim. Fim aqui significa o Deus que estende a mão. O Deus que intervém. Significa as intervenções de Deus em nossos ciclos existenciais, que nos conduz sempre. Você sabe para onde Deus está nos levando? Para a vontade dEle. Deus está te conduzindo para a vontade dEle. Nós somos especialistas em nos perder no caminho. Deus está te trazendo de volta para a vontade dEle. Deus interviu nos dias de Noé, acabando com aquele ciclo pré-diluviano, pecaminoso daquela geração. E quando fez isso, fez com que Noé e sua família se aperfeiçoassem na sua vontade. Construa uma arca, entra nela, fecha as portas, porque eu tenho para você reedificar o novo mundo. Deus interviu no ciclo de uma religião morta e maligna nos dias de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Isto é, ele fechou aquele ciclo e aplicou a sua vontade. Qual era a vontade de Deus naqueles dias? Samuel. Deus interviu após 400 anos de silêncio profético, reinaugurando a profecia na voz de João Batista, concluindo aquele ciclo de uma religião vazia e manipuladora dos fariseus, apontando para a sua vontade, e no Jordão o céu se abriu e Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Escuta, Deus fecha ciclos.
Tem gente que está preso num ciclo que Deus está querendo fechar faz tempo, mas está preso ali, não consegue se libertar, se emancipar dali. Pastor, mas como que eu sei se Deus vai fechar esse ciclo? Primeiro, o que você vive, a causa que você luta, faz parte do propósito de Deus? Sim ou não? Pastor, estou lutando por esta causa, não está fácil, mas eu sei que esta é a vontade de Deus. Deus sempre vai lutar, vai trabalhar para a vontade dele se cumprir, porque ela é boa, agradável e se aperfeiçoa na gente. O propósito por qual você luta, espera, ora, tem expectativa, é propósito de Deus? Sim, propósito de Deus. Segundo, qual a sua parte no fechamento desse ciclo? Deus não pegou Noé, não pegou o serrote, deu ordem para o serrote serrar sozinho para fazer a arca. Deus não pegou Noé, carregou ele, falou, jogou ele, balança caixão, vai dentro da arca, Noé. Deus não fez isso. No ciclo, Deus tem a sua atribuição e você tem a sua. Para esse ciclo terrível ser fechado e você entrar no novo nível em Deus, você já cumpriu sua parte? É propósito de Deus? É. Fechar o ciclo? Claro que é. Porque Deus é um Deus dos níveis que a gente vai mudando. São ambientes que a gente vai entrando em Deus. Por isso que a fase passa, o momento passa. São ciclos que vêm para nos quebrar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para a gente amadurecer. Mas não é para a gente ficar para sempre nele. Quem ficou para sempre no deserto morreu. Qual é a sua parte para esse ciclo ser encerrado? E você se emancipar e sair para um novo nível, uma nova experiência, um novo tempo de Deus. É propósito de Deus? Qual a sua atribuição? Terceiro, quanto você está disposto a pagar para encerrar esse ciclo? O fim sempre será a intervenção de Deus, concluindo um ciclo e aperfeiçoando a sua vontade, colocando você num outro patamar. Perceba com detalhe as movimentações do apóstolo Paulo. Ele nasce de novo, ele se converte no caminho de Damasco. Ele tem um nível, ele tem um ciclo a ser vivido. Diz que quando ele falava, ele produzia confusão nos judeus. Teve um momento em que Pedro e os apóstolos falaram para ele. Ele estava em Jerusalém com Barnabé. Estão querendo te matar. Levem ele para o porto de Cesareia e devolvam ele para Tarso. Os apóstolos, a liderança da igreja, pegam ele, Júnior, colocam no navio e mandam ele para Tarso. E o versículo seguinte diz, e a igreja crescia e se fortalecia. Quando ele sai, fica melhor ainda. Ele não era necessário naquele momento, porque ele estava num ciclo, vivendo aquele ciclo, e era com ele. Como que ele ia pregar Jesus se Deus estava tratando dele? Ele fica 14 anos nesse ciclo, até que um dia Barnabé vai buscar ele, e eles vão para Antioquia, e eles pregam por um ano, e pela primeira vez os cristãos são chamados, os discípulos são chamados de cristão. No capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz, apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra missionária que eu tenho chamado para o mundo. Os ciclos precisam ser concluídos. Ninguém deixa rabo para trás com Deus. Ninguém fica em dois. Eu estou entrando num ciclo novo, gente, num nível novo, num patamar novo com Deus. Agora as coisas vão mudar, mas o pezinho está aqui no velho ainda. Não, Deus não faz assim. Conclua o seu ciclo com elegância. Seja fiel a Deus, porque você coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. Essa luta é milenar. O homem lutando contra a vontade de Deus, se arrebenta. Todas as vezes que isso acontece, ele se quebra todo. Por isso que o conselho é, se entregue, seja feito conforme a tua vontade, assim na terra,
como no céu. Pare de sofrer por você. Se entregue à vontade soberana de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas pastor, quando se fala a vontade de Deus, até desanima. Pintaram a vontade de Deus de um negócio ruim. Quando a gente fala para uma moça que quer namorar, espera a vontade de Deus, a moça até pensa, nunca vou namorar, porque Deus não quer. Quem disse isso? Pintaram a vontade de Deus de ruim. Espera a vontade de Deus, é porque, pastor, eu fui comprar uma casa, eu amei aquela casa, eu quero aquela casa. E a gente vai aconselhar, você já orou? É isso que Deus quer para você? E qual é a vontade de Deus? Já Deus vai dar tudo errado, Deus não vai deixar eu comprar. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Qual é a grande luta do Espírito de Deus com o Espírito do homem? O Espírito do homem, você quer fazer a sua vontade, aquilo que você acha que faz bem para você, e Deus está vendo você beber veneno todos os dias, se intoxicar com o lixo do mundo, mas Ele está dizendo para você hoje, se entrega à minha vontade, este ciclo vai ser fechado, e você vai ser alçado num patamar diferente. Por fim, existe uma lista de pessoas que começaram mal, mas podem sofrer uma grande virada na vida e terminar bem. Irmão, somos coadjuvantes da nossa própria história de vida. Não é porque tudo vai mal hoje que você está fadado ao fracasso sempre. Eu quero que você entenda que não é porque alguém começou mal que ela tem a obrigação de terminar mal. A igreja é a grande detentora dessa mensagem, porque essa é a mensagem do Evangelho. Ei, você que é pecador, que a sociedade não quer, que está jogado às traças, que está preso no lamaçal do pecado, que é escravo do diabo, dos vícios, aqui tem um Deus que te ama, aqui tem um Deus que pode mudar a sua história, aqui tem um Deus que vai refazer você à imagem dEle. Quem que prega essa mensagem, irmão? Ninguém. Só a igreja tem esse poder do anúncio. Eu vejo associações excelentes, associações que têm propósitos lindos de caridade, que praticam a justiça social linda, é lindo, mantém pessoas, lavam pessoas, vestem pessoas, isso é importante e é belo, mas nenhuma delas tem o poder de mudar o caráter. Apenas Deus, apenas Jesus. Pessoas que começaram mal, mas podem terminar bem. Começar mal não indica que você está predestinado à derrota sempre. Olhe para a sua vida agora. Olhe para a sua vida. Está mal. Está pesado. Está insuportável. Está desesperador. Pastor, eu não sei como ficar bem. Eu não sei, eu perdi o fio da meada. Eu não sei o que eu faço. Hoje, ouça esse conselho de Deus para a sua vida. Se entregue à vontade de Deus. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele não vai colocar peso sobre você mais. Aliás, Ele diz, vinde a mim. Você que está cansado e afadigado, eu vou te aliviar. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Eu quero mudar esse momento ruim, essa fase tenebrosa, desse enredo da sua vida. Eu tenho coisas novas para você. Eu sou o Senhor que faço nova todas as coisas, disse Isaías. Primeiro, se entregue à vontade de Deus. Pare dessa quebra de braço com Deus. Mas eu não quero, mas eu não faço, mas eu não vou. Pare de ser assim. Se entregue à vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é perfeita. Na Bíblia existem exemplos de pessoas que começaram muito, mas muito mal e terminaram bem. Moisés, ele começou mal. Ele era um homem com um nível de ódio, ira e injustiça incontrolável. Ele começa a sua história cometendo um assassinato. Entretanto, ele vira a história da vida dele.
E terminou muito bem. No deserto da vida, Deus ensinou a Moisés a ter paciência, a ser humilde, a ser manso, ao ponto do próprio Deus, no final da história de Moisés, dizer: não há na terra homem mais manso do que Moisés. Tem coisa que só Deus faz, irmão. Olha para o Paulo. Quem já ouviu falar do apóstolo Paulo, diga glória a Deus. Só nós dois, nós três, Marinho. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Diga amém. Começou sua história autenticando o apedrejamento do Estevão, perseguindo a igreja e prendendo os irmãos para depois serem torturados e mortos. Começou muito mal. Quem olhasse para ele diria: esse homem não tem jeito mais, hein? Ora para Deus levar ele. Ora para Deus pesar a mão sobre ele. De repente, irmão, no curso da sua trajetória até Damasco, o próprio Jesus vai ter com ele. Ele cai daquela arrogância religiosa, como uma besta fera cai. E Jesus segura ele no colo. Termina a sua vida de uma maneira surpreendentemente bem. As suas últimas palavras foram: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está preparada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Terminou melhor. O ladrão da cruz, que a tradição romana diz que ele se chamava Dimas, começou como um ladrão do coração frio, preso, ultrajado, mas no último minuto da prorrogação, no último segundo da morte súbita, a bola para na frente dele, ele chuta com todas as suas forças, e faz o gol e vira o jogo. E aquele que tinha iniciado roubando, matando, e sem qualquer esperança de melhoras, ouve dos lábios de Jesus: hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Vejam, é esse ladrão que começou muito mal, tudo errado, mas no fim da sua existência estava na cruz, ao lado de Jesus, renunciando seus direitos e argumentos, e finalizando a sua vida, entrando de mãos dadas no paraíso eterno. Como que está a sua história hoje? Existem pessoas que se apertam em uma sensação de impotência, de culpa e de desespero. Já está assim há tanto tempo, que acha que não existe mais saída, e já normalizou o caos. Sabe o que Deus fez no caos? Ficou inconformado. Ordenou ao Espírito que se movesse no abismo. Estava sem forma e vazia, o caos, trevas sobre a face das águas. Mas o Espírito de Deus não se conformou com o caos. Ele moveu, e depois que ele moveu, Deus criou, e Deus trouxe luz, e Deus trouxe vida. Porque Deus não se conforma com caos. As pessoas estão normalizando o caos. O pecado está normal, irmão. Está tudo normal demais. Largou, traiu. Você viu o outro também que largou e traiu? Você viu a outra que largou e traiu? E as crianças, não tem criança na história, tem prazer. Nós somos a geração que está se rendendo ao prazer. Mas sabe o que Deus quer nos ensinar? Que nós temos que ter, antes desse afoito pelo prazer, temos que ter caráter. Caráter vale mais do que prazer. Não normalize o caos. Está perecendo, está morrendo, está sem fome, está vazio. Faça alguma coisa, grite aos céus, o Espírito ainda se move, e Deus pode criar de novo. Aliás, a gente não pode esquecer, foi o tema da nossa festividade. Isaías diz: eu sou o Senhor, faço nova todas as coisas. Paulo diz aos Filipenses: esqueçam das coisas que para trás ficam. Já foi aquele ciclo ruim. Avanço para o alvo, para o prêmio que está diante de mim. É um novo patamar. José, quando teve os sonhos, eu sei que ele nunca imaginou o que o esperava. Porque é fácil sonhar, irmão.
Difícil é você fazer o sonho virar realidade. Mas Deus provou a José que o melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Se coloquem de pé. Existem pessoas que se entregam ao fracasso cedo demais. Existem pessoas que se conformam com o caos fácil demais. Está na hora de nós virarmos o jogo da vida e nos esforçarmos para fazer grandes coisas, porque a sua história não pode terminar assim. O fim é melhor do que o começo, porque o melhor da vida com Deus ainda está por vir, irmão. Paulo diz que Ele nos dará mais do que pedimos ou pensamos, abundantemente além, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos.